Boa noite, professora. Meu nome é Horácio e esse é o meu vídeo abordando os temas propostos para essa atividade, que é a adaptação intercultural, né, o choque do eu, e fazendo a sua relação também, né, com a identidade e com o processo de crescimento do indivíduo. E, então, como a gente estudou e já fez alguns trabalhos sobre esses conceitos, né, já lemos alguns artigos sobre esses conceitos, principalmente de adaptação intercultural, né, eu vou só passar brevemente aqui sobre isso. Então, quando o indivíduo chega numa nova cultura para trabalhar ou para viver mesmo, para socializar, ele vai passar ali por, geralmente, né, não é sempre, não é com certeza, né, a gente está falando sobre seres humanos, então isso não vai ser regra, mas na maioria dos casos, pelos conceitos que a gente leu nos artigos até agora, esse indivíduo vai passar por uma fase de lua de mel ali, né? Principalmente se ele está sendo desafiado, né, intelectualmente. Então ele vai passar por uma lua de mel, admirando muito a cultura nova que ele vai acabar se encontrando ali. E logo depois disso que entra o então choque cultural, né? Que começam a vir os primeiros desafios, né? As primeiras diferenças muito claras. E então, depois dessa etapa, o indivíduo vai passar ali pela fase da adaptação em si, que na adaptação ele vai começar a entender o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer, o que é ofensivo, o que não é, o que é de prática, né, o que não é, e para acabar se tornando mais flexível, mais comunicativo, atingir os objetivos sociais de forma mais tranquila. Né? E depois desse período de adaptação, então, vem o período que ele alcançou ali, né? O período de domínio. Ele alcançou, então, já se acostumou com a cultura e já relacionando com o tema, um dos temas, que é o crescimento do indivíduo. Então, o indivíduo, à medida que ele vai vivendo e vai experimentando o mundo e todas as situações que são propostas para ele, ele vai desenvolvendo a sua própria identidade, né, de acordo com o convívio com pessoas, né, professores, família e trabalho e amigos. Ele vai formando a sua identidade, né, e vai crescendo de forma pessoal, profissional, e após passar por esse processo e vai desenvolvendo a sua identidade em si, né? E após passar por esse processo aí de expatriação, e ao chegar principalmente na hora que chegar nesse domínio da cultura nova, antes disso também ele vai passar, só que seria mais forte na parte da repatriação. Se caso esse indivíduo precise ser repatriado, mudar de cultura novamente ou voltar para a cultura antiga dele, ele pode acabar sofrendo o que a gente chama de choque cultural, né? E esse choque do eu, na verdade. E porque o choque cultural ele sofre na segunda etapa do processo de expatriação, né? Então o choque do eu, ele vai começar a se questionar, né? Ele vai, à medida que ele vai evoluindo também, ele vai mudando, né? Eu, por exemplo, me identifico muito com isso, porque eu morei em muitas cidades, em Goiás e em Minas, por conta do meu pai ser caminhoneiro, e acabei, assim, tendo que lidar com vários, mesmo dentro de Minas mesmo, alguma cidade que eu morei tinha um sotaque e outro sotaque, e em Goiás nem se fala, apesar de ser muito próximo, tinha muita gíria, e a própria parte social ali mesmo, de onde as crianças da minha idade estavam naquele momento, né?
em relação à juventude, se já estavam namorando, se não estavam ainda, onde que as matérias da escola estavam também, em relação a matemática, por exemplo, em qual grau que a gente estava vendo função de primeiro grau e na outra cidade já estava no segundo grau, e enfim, esse tipo de divergência acontecia muito. E à medida que foi passando o tempo e eu fui experimentando várias coisas, eu fui mudando muito como pessoa, também algumas características em mim foram bastante afetadas. Eu venho de uma família que grita muito, que todo mundo se mete na vida dos outros e tudo mais. E eu era assim também, muito ofensivo, falava muito, comunicativo demais. À medida que o tempo foi passando, eu fui me transformando, né? Fui me transformando, eu acredito que seja uma evolução. Eu fui falando menos, hoje eu falo menos, né? Hoje eu sou muito mais tímido do que extrovertido. Consigo falar em público, consigo dar palestras, enfim, mas não me sinto tão à vontade numa roda de amigos para puxar as conversas e ser o, o orador ali naquele momento, o principal orador, vamos dizer assim. Então, isso foi uma das coisas que mudou em mim e nem acredito que seja somente ao fato das mudanças de cidade, mas em si, e sim relacionado ao fato do crescimento mesmo, do crescimento profissional, pessoal, né, maturidade. E você acaba realmente, de acordo com os relacionamentos que eu fui tendo, os mentores, as pessoas que eu admirava, e acabei mudando o que eu achava certo, o que eu achava errado, né? Então, esse choque do eu aconteceu comigo, inclusive, que foi... Eu ligeiramente tinha uma lembrança de como eu era mais astuto, mais... tinha um ímpeto, né? E agora não mais, então e aí, eu tô certo, eu tenho saudade, eu acho que eu era melhor, eu acho que eu era mais, tinha mais fogo, mais gás ali para correr atrás dos meus objetivos, e hoje eu sou muito calmo, muito tranquilo, ponderado, e então quem eu sou? Eu sou assim, ou eu tô sendo assim, né? Então eu passei muito por isso, que gera muita insegurança, me gerou muita insegurança mesmo, a melhor palavra para descrever, muita confusão mental, né? Até realmente se passar a ser algo mais normal. Então acredito que quem está passando por essa etapa de repatriação vai sofrer muito com isso, porque ele aprendeu o que era certo e o que não é, agora o que é certo e o que não é. Ele era um cara comunicativo, talvez vai lá por falha na língua, ele não consegue, não se sente à vontade de falar como ele falava antes, se torna alguém mais calado, e isso tudo pode gerar um grande estresse emocional para essa pessoa. Então é isso, esse foi meu vídeo, e obrigado pela atenção.